Olá, minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Suculentas e Coisas da Pedra d'Água. Gente, nós vamos dar continuidade ao vídeo que nós fizemos antes e que não deu para fazer tudo de uma vez só, porque o vídeo ficaria muito longo, então eu dividi e hoje nós vamos fazer a segunda parte do nosso vídeo. Eu espero que você tenha visto o primeiro, se não viu, dá uma olhadinha lá. Olha só, pessoal, a nossa forma de bolinha feita com o material de látex já está perfeita. Então, de látex não tem mais que mexer em nada. Agora eu vou retirar ela daqui. Eu coloquei na tabinha, né, para ficar firme para trabalhar. Vou aparar essas bordas aqui para deixar essa forma com a borda no tamanho certinho que eu vou precisar. Aí eu vou aparar aqui, ó. Tô aparando com a tesoura. Vou deixar isso aqui redondinho, porque eu vou fazer agora a camada de proteção dela, que vai ser uma camada de gesso. Não vou fazer com resina, vou fazer com gesso, porque essa forminha é pequenininha, né? Não tem necessidade de uma borda tão resistente. Então, eu vou parar isso aqui, vou dividir com plastilina, ó, com um tamanhozinho bem legal, né? Agora, eu vou fazer as divisórias aqui com plastilina. Eu vou dividir essa bolinha em 3 partes. Essa e essa. Então, aqui eu vou colocar a plastilina. A plastilina é legal porque a gente molda e ela cola bem direitinho na peça. Olha, coloquei aqui e vou colocar outra desse lado. Vou colocar uma borda aqui também, em volta aqui, porque eu não quero que o gesso entre lá dentro. Porque essa parte aqui a gente vai deixar sem proteção, porque depois fica mais fácil pra gente retirar. Se colocar o gesso aqui, depois ele não vai sair, porque ela é redonda, né? Então, eu vou fazer só desse lado, dessa borda, eu vou separar até onde vai o gesso. Esse lado aqui tá bem certinho. Vou fazer esse lado aqui primeiro, com gesso, esperar secar, depois eu faço os outros dois. Eu vou colocar uma medida de gesso e vou colocar 80% da medida de água. Aqui tá a medida de gesso e a medida de água tá faltando um pouquinho ali, mais ou menos uns 20%. Então, primeiro eu coloco a água na vasilha, vou despejar o gesso e vou aguardar um minutinho para esse gesso hidratar. O gesso já está totalmente hidratado, então agora eu vou mexer. Eu vou mexer até ele começar a endurecer, para ele não escorrer ali na minha forma. Então, eu vou mexer ele aqui e aguardar ele engrossar um pouquinho para colocar na forma. O gesso já começando a engrossar, ó, já tá bem grossinho. Então, agora eu posso ir aplicando ele aqui. Agora eu vou deixar o gesso endurecer um pouco mais, para mim ir aplicando camadas de gesso nessa peça, até ela formar uma estrutura bem forte. Com o gesso um pouquinho mais duro, é mais fácil da gente colocar, porque onde você colocar o gesso ali, ele vai ficar, ele não vai escorrer. Então, é isso que eu tô fazendo agora. Gente, esse vídeo tá ficando assim um pouquinho mais comprido, porque eu tô mostrando detalhes para vocês não terem dúvida na hora de fazer essa forma, porque assim como eu tive dúvida, vocês também pode ser que vocês tenham, né? Por isso que eu tenho tantos detalhes assim. A primeira vez a gente sempre tem dúvida, né, gente? Bate a insegurança, mas eu tenho certeza que todos vocês vão poder fazer. Olha, ó, já tá bem durinho, tá vendo? Então, agora eu vou fazer os outros lados do mesmo jeito que eu fiz esse. Primeiro uma camadinha de gesso fina, depois a gente vai engrossando. Agora eu vou fazer os outros lados, depois eu mostro pra vocês já completo. Já fiz as outras partes, agora com cuidado a gente vai batendo para poder separar as partes, mas como foi tudo passado detergente, então ele não gruda não, fica fácil da gente abrir. Toda peça que você for fazer com gesso tem que ser feito a separação com detergente de cozinha, detergente normal que a gente usa na cozinha. É isso que a gente usa como desmoldante do gesso. As 3 partes aqui. E aqui ficou a forma de látex. E agora nós vamos abrir essa forma.
Olha, vocês se lembram que quando nós fizemos essa forma, eu passei 3 camadas de látex. Só depois que eu tinha passado as 3 camadas de látex aqui, foi que eu coloquei essa chapa de raio-x aqui, para fazer a divisão. Por que eu fiz isso? Porque o látex, ele leva 8 dias para fazer a cura dele. E se eu não colocasse isso aqui, se eu já colocasse essa plaquinha aqui de chapa de pulmão, de raio-x, diretamente na peça, ele iria encolher e na hora que eu fechasse isso aqui novamente, ele não fecharia mais, ele ia ficar com uma vaga, nessa parte aqui ia ficar com uma vaga, e ia dar defeito no nosso vaso. Então, eu coloquei 3 camadas, coloquei a chapinha de pulmão aqui, e agora nós vamos abrir isso aqui. Vou cortar o excesso da chapa. A tesoura tá cortando nem vergonha. Isso é porque eu já amolei ela, viu? Ela perde muito fácil o corte, porque tá cortando borracha, né? Cortei aqui. Olha só. Aqui a gente vai abrir, ó. E vamos retirar essa chapa daqui. Agora, com o estilete, nós vamos abrir isso aqui. Deixar isso aqui aberto. Ó, aqui nós chegamos no vaso, ó. Então, nós vamos passar o estilete aqui, ó. Pronto. Abri tudo. E agora a gente retira a nossa matriz daqui de dentro. Olha. Aqui é a parte de dentro, ó. Pronto. Retirou. Aqui tá a nossa forma. Nessa parte de dentro eu coloquei 3 camadinhas de látex, mas eu achei pouco, viu, gente? Pode colocar mais quando vocês forem fazer. Porque ela tem que voltar. Então, tá aqui a nossa forma, ó. Ela vai ser enchida por aqui, que eu vou mostrar para vocês. E agora vamos encaixar as peças novamente nesse molde. Porque agora nós vamos encher essa forma com o cimento e o gesso. Encaixou perfeitamente, tá vendo? Então, agora que nós vamos amarrar isso aqui para encher esse vasinho. Eu vou colocar 2 tiras de amarração, uma em cima e outra embaixo, que é para ficar bem fechadinho e não dar vazamento. Isso aqui é casca de arroz. Então, eu vou colocar dentro desse saquinho, que eu vou preencher a parte de dentro do vaso e preencher esse espaço aqui, porque eu vou encher o vasinho de cimento, mas isso aqui, se ele não tiver ocupado esse espaço aqui, o que vai acontecer é que o vaso vai ficar com defeito, né? Então, a gente coloca essa palha de arroz aqui dentro. Gente, foi nesta hora que eu percebi que a parede do meu vaso por dentro estava fina, quando eu coloquei essa palha de arroz. Então, quando vocês fizerem, coloca pelo menos umas 5 camadas de látex na parte de dentro. Não pode forçar, porque se forçar ela vai ceder e o vaso vai ficar com defeito. Então, a gente coloca a palha de arroz aqui, mas deixa ela cair livre lá dentro. Colocamos um apoio aqui, viramos essa forma para o outro lado, e aqui ficou o espaço para a gente encher com o cimento. Eu vou preparar agora o cimento para a gente fazer esse primeiro teste da forma. Eu vou fazer esse vasinho, não vou fazer com cimento e areia, porque o cimento e areia, ele fica pesado. E não que eu não goste do cimento com areia, gosto muito, mas eu não tô podendo mais pegar peso por causa do problema que eu falei para vocês que eu tenho na coluna. Então, por isso estou mudando o jeito de fazer meus vasos. Então, eu vou fazer isso aqui com 2 medidas de gesso e 1 medida de cimento. Eu tenho feito, tem dado muito certo, viu, gente? Então, eu vou fazer dessa maneira, tá bom? Eu espero que dê tudo certinho para vocês verem.
Tô passando detergente dentro da forma, porque como a nossa receita vai gesso, o gesso não gosta a gente colocar o óleo, o gesso não gosta muito não. As experiências que eu fiz não deu certo com óleo, não deu certo pro gesso não. Então eu passo mesmo o detergente, porque vai gesso na minha mistura. Eu tinha que ter passado antes, mas eu esqueci, tô passando agora. Então eu vou colocar aqui dois copinhos desse de água. O segundo copinho eu não encho até o final não, deixo mais ou menos faltando assim uns 20%. Aqui eu coloquei 2 copinhos, o mesmo copinho que eu medi a água é o copinho que eu vou medir o gesso. Coloquei aqui 2 copinhos de gesso e vou colocar 1 copinho de cimento. E agora nós vamos misturar isso aqui para ficar bem misturadinho, para depois colocar na água. Como toda massa de cimento, né, gente? Primeiro a gente mistura com areia, o cimento, para depois colocar colocar a água. E essa daqui não é diferente. A única coisa é que a gente vai colocar ela na água e vai esperar o gesso hidratar. Depois que ele já estiver hidratado, aí assim a gente começa a mexer. Primeiro tem que hidratar o gesso para ele não formar bolota. Se a gente colocar o gesso direto na água, ele forma bola. E aí fica ruim para a gente trabalhar. Então tá aqui, já tá bem misturadinho. Agora vamos acrescentar na água. Vou acrescentando aos poucos, para ele hidratar rapidinho. Ele já hidratou. Fica uma massa molinha, que dá para despejar ali, ó. A gente mexe devagarzinho, que é para não fazer bolha. Porque se fizer bolha, vai dar defeito no vaso. Isso aqui bem devagarzinho, na nossa forma. Que é para não dar bolinha de ar dentro do cimento. Então, colocamos esse cimento aqui e a gente vai dando batidinhas do lado, que é para o ar que está lá dentro ele subir. Porque se ficar o ar, vai formar buraquinhos na forma. Então, a gente vai colocando e vai batendo que o ar vai subindo e vai saindo. Olha, gente, eu coloquei esse cimento aqui, era mais ou menos meio-dia. Agora são 3h30 e eu já vou desenformar. Olha, tá durinho, ó. Então, vamos retirar aqui pra gente ver como ficou. Pode ter dado certo, mas também pode não ter dado certo, né? Mas eu creio que deu tudo certo. Tirando as casquinhas. Vou despejar a palha que nós colocamos aqui para fazer suporte para a parte de dentro. Pode ser areia também, viu, gente? E olha que lindo. Acabamento perfeito, né? Essa pintinha escura que deu aí, ó, é uma bolinha de ar que ficou, viu, gente? Então tem que tomar cuidado. Essa parte da emenda aqui, com a faquinha a gente acerta. Tira as rebarbas. Essa parte do fundo também, a gente tira a rebarba. Essa parte aqui do dreno, ficou um buraquinho bem pequenininho aqui, mas não tem problema não. Isso aqui eu deveria ter feito na hora que eu preenchi, eu deveria ter já deixado o dreno, mas eu não deixei. Mas olha, facinho, só com a pontinha de faca a gente abre o buraquinho. Isso porque o cimento, ele ainda não tá totalmente curado, né? Olha que lindo que fica. Muito fofo, né? Agora eu vou aguardar ele secar um pouco mais para fazer a pintura. Se quiser, né, gente? Se não quiser, assim já tá bonitinho, não tá? Então, gente, chegou a hora de pedir, né? Se você está aqui comigo até agora, então compartilha com seus amigos, deixa um like aí, isso vai ajudar demais o nosso canal. É uma forma que eu peço para vocês que dá uma força aí para o nosso canal crescer, porque o YouTube só vai repassar esse vídeo para alguém se vocês colocarem um like, se vocês deixarem uma sugestão, se vocês deixarem alguma coisa na descrição do vídeo. Tudo isso ajuda o nosso canal a crescer. Posso contar com a ajuda de vocês? Agora vamos começar novamente a fazer outro vasinho na mesma forma.
Olha aí o resultado do nosso trabalho, gente. Eu pintei um vasinho de verde com a pátina de branco e o outro eu pintei um pouquinho mesclado para combinar com a cor das plantas que eu vou colocar nesse vaso. Nesse vermelhinho eu vou colocar um calanchói aurícola que está com as pontinhas vermelhinhas que está muito fofo. E nesse outro eu vou colocar a Holly, que é verdinha, e combinou muito, gente. Olha que coisa mais linda que ficou. Então, se você gostou do nosso trabalho, se você está interessado em adquirir mudas dessas plantas, ou mesmo esses vasinhos prontos, eu faço os vasinhos, vendo as mudas, mas eu não vendo formas, viu, gente? Eu ensinei você a fazer aqui, fiz as minhas, funciona muito bem, eu gosto muito desse tipo de forma, e eu aconselho vocês a fazerem, porque é uma forma barata e dura muito tempo, dá para tirar muitas réplicas do vasinho. Eu espero que vocês tenham gostado do meu trabalho. Peço desculpa porque tive que dividir o vídeo em duas partes, porque estava muito comprido. Por isso eu peço desculpa a vocês por ter dividido o vídeo. Mas senão não tinha jeito de dar os detalhes assim como eu dei, né? Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo com a ajuda e a força de Deus.